Shalom. Muito bom estar aqui com vocês, irmãos. Minha esposa, como o pastor já falou, ela não pôde estar aqui com a gente, infelizmente, porque ela queria muito ter vindo, mas a gente já tinha esse compromisso agendado já fazia um tempo, ela ficou lá. Eu me ausentei um pouco do congresso, vim para cá, e é um prazer estar aqui, mas depois eu vou ter que voltar correndo também para lá, mas é bênção. Deus tem guardado e isso é muito bom poder estar aqui com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 8, versículo 26 até 40. Atos capítulo 8, versículo 26 até 40. Eu vou ler a palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos este momento precioso de meditação da Tua Palavra e te pedimos que o Senhor me use, que o Senhor fale através da minha vida. É isso que eu te peço. Abra também os corações que estão aqui para que possam receber a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. O texto de Atos 1, versículo 8 fala: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Filipe era um homem que tinha recebido o Espírito Santo, e não só recebido, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Isso a gente pode saber porque em Atos 6, foram eleitos alguns diáconos para levar cestas básicas para as viúvas. E dentre esses diáconos, um deles foi Filipe. Os requisitos para se eleger um diácono naquele momento é que este homem fosse um homem de boa reputação, cheio de sabedoria e principalmente cheio do Espírito Santo. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, e esse texto ele vai nos mostrar um pouco porque ele tinha tanto do Espírito Santo em sua vida. Filipe, um pouco antes, Estevão tinha morrido por causa de uma perseguição que se levantou contra os judeus.
Estevão foi apedrejado e essa perseguição se expandiu contra todos de Jerusalém, todos os cristãos ali que estavam em Jerusalém, e eles começaram a fugir. Mas conforme eles iam fugindo, eles iam pregando o evangelho por onde quer que passassem. E Filipe foi um desses que saiu pregando o evangelho. E ele começou pregando em Samaria. E ali em Samaria ele pregou de uma forma maravilhosa, que todos, o texto fala que unânimes se converteram, ouviram o que Filipe dizia e entenderam que era a verdade para o coração deles, para a vida deles. E houve uma transformação naquela cidade, todos unânimes atendiam ao que Filipe falava. Só que aí estava tudo muito bem, todas as pessoas estavam dando muita atenção a Filipe. Filipe era o centro das atenções ali naquela cidade. E de repente, um anjo do Senhor vem falar com Filipe. E ele fala: olha, Filipe, eu quero que você saia daqui e que você vá para um caminho deserto, ou um caminho que está abandonado, que ninguém mais passa. E Filipe prontamente obedeceu ao Senhor e se levantou e foi. Eu gosto muito desse texto porque eu acho engraçado que Filipe não sabia o que ia fazer. Deus simplesmente falou: sai daqui e vai para o caminho deserto. Mais ou menos como que ele fez com Abraão ali, ó, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai daqui, vai para um lugar deserto. Filipe não perguntou: fazer o quê? O que eu vou fazer neste local? Me dê mais detalhes, me explique um pouco melhor, eu quero entender. Filipe também não se preocupou com seus medos, porque era um caminho deserto, poderia ter assaltantes ali, poderia ter animais ferozes. Ele não se preocupou e foi. Ele obedeceu a voz do Senhor. Ele obedeceu o que o Senhor diz. A obediência é algo que é muito difícil para a gente muitas vezes, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Como às vezes a gente tem dificuldade de obedecer o que o Senhor ordena. Como às vezes a gente tem dificuldade de atender a voz de Deus e simplesmente partir. Muitas vezes a gente quer explicações, quer informações maiores. No fundo, o que a gente quer é saber se o final é do nosso agrado, e sendo do nosso agrado a gente obedece, não sendo, deixa para lá, não preciso obedecer. Filipe não questionou ao Senhor, ele prontamente saiu. Mas é interessante que aqui a gente vê que um anjo do Senhor falou a Filipe. A gente não sabe, não tem detalhes de como isso aconteceu, só fala: o anjo do Senhor veio, falou com Filipe, e Filipe atendeu a sua voz e foi. E muitas vezes a gente tem dificuldade também de entender o que o Senhor quer, e aí fica mais difícil obedecer se a gente não entende o que o Senhor quer para nós. Mas vou dar uma dica para vocês, para a gente entender o que Deus quer. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara em diversas situações. São tantas situações que a palavra de Deus nos dá a resposta clara e que às vezes a gente fica em dúvida do que fazer. Um adolescente, por exemplo, quando está querendo começar a namorar, ele olha para uma moça ou para um moço lá da sua escola, que muitas vezes não é convertido, e aí ele fala: olha, que pessoa especial, será que vai dar certo? Será que é da vontade de Deus? Eu respondo sem perguntar a vontade de Deus, porque ela já está escrita na Bíblia. Não é da vontade de Deus. Muitas vezes também nós queremos formar sociedades com pessoas não cristãs. Falamos: não, ela é uma pessoa séria, uma pessoa assim, mas é cristã? Não é cristã. Não é da vontade de Deus. 1 Coríntios 7 fala: não façam julgo desigual. Muitas vezes a gente abre questionamentos com Deus: será que é da tua vontade? Sendo que a Bíblia expressa claramente: não é da vontade de Deus.
E ele tem os seus princípios, ele sabe por que ele não quer isso. Muitas vezes nós vemos pessoas se unindo e casamentos sendo destruídos porque não olharam, não atentaram à palavra de Deus e se casaram com pessoas que não eram cristãs. Muitas vezes nós vemos sociedades indo para o buraco, sociedades tendo problema. Certo dia um amigo meu me ligou: Ricardo, seguinte, tem alguns amigos meus aqui e eles estão querendo abrir uma sociedade, e aí eu queria ver se a gente fazia uma parceria com eles. A gente já tem um projeto aqui em vista de R$100 mil. Eu falei: opa, estou desempregado, R$100 mil na conta, né? Ia ter que dividir entre 4 pessoas, tudo bem, né? Ia ter as despesas, mas poxa, R$100 mil, eu olhei, tentei e falei: nossa, legal. E quem são essas pessoas? Ricardo, são pessoas muito especiais. Nossa, são pessoas, gente fina, olha, de Deus. Eu falei: que legal. Não, de Deus ele não falou. Eles são gente fina. Eu falei: mas eles são de Deus? São cristãos? Ele falou: não, mas isso é um detalhe, cara. Não, como assim é um detalhe? Isso é importante. A Bíblia nos orienta a não fazer julgo desigual. Ele falou: mas Ricardo, vamos orar então para saber se é da vontade de Deus? Eu falei: não vou orar, me desculpa. Porque se eu estiver orando, eu já estou indo contra a vontade de Deus, porque a palavra dele é clara. Ele já mostrou na sua palavra, eu não preciso orar nesse sentido, meu irmão. Me desculpe. Eu não vou participar dessa sociedade. Irmãos, a palavra de Deus, em muitos momentos, ela nos dá orientação direta. Fala: olha, faça dessa maneira. E eu não estou orientando ninguém a abandonar a sua esposa, ou seu marido, se não é cristão. Não façam isso, porque a palavra também orienta. Se você já casou, já fez a união indesejada por Deus, continue agora. Talvez, por sua postura, essa pessoa se converta. Nem mesmo também estou orientando a pessoas desfazerem sociedades. Não, continuem, já foi feita, continuem. Mas se for uma oportunidade, peçam a Deus, falem: olha, me dê força, coragem para não fazer. Mas tem algumas situações também que a palavra de Deus não é tão clara quanto ao que nós devemos fazer. O exemplo do adolescente que está buscando uma namorada ou um namorado, ele conhece uma pessoa que é de Deus e ele fala: olha, será que é da vontade de Deus? Sim ou não? E aí a palavra de Deus nos fala: olha, as minhas ovelhas me seguem e reconhecem a minha voz. Para a gente reconhecer a voz de Deus, nós precisamos estar em intimidade com Deus. Buscar a Deus, conhecê-lo mais e mais. Porque quando nós o conhecemos, quando nós buscamos mais e mais ao Senhor, quando isso acontece, Ele fala ao nosso coração e a gente sente uma paz, a gente entende que o Senhor está falando diretamente conosco. A gente entende. Filipe estava num momento ótimo da sua vida. Embora ele estivesse saindo de uma perseguição, estivesse fugindo, mas ele estava sendo o centro das atenções ali em Samaria. Mas ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu e saiu daquele caminho. Muitas vezes a gente pode pensar: nossa, Ricardo, está tudo dando certo na minha vida, então isso é da vontade de Deus. Nem sempre, irmãos. Nem sempre o fato de tudo dar certo na nossa vida é da vontade de Deus. Pode ser que perante a ótica humana, sim, esteja correto, mas e na ótica divina? A perseguição que aconteceu aqui, se a gente olhar pela ótica humana, é o cristianismo acabando, parece. Parece que essa perseguição vai minar o cristianismo, eliminar totalmente. Mas se a gente olhar pela ótica divina, o que acontece? Aquilo é um momento para expandir o Evangelho. É como se fosse uma brasinha sendo assoprada para alastrar um fogo e incendiar aquela fogueira. Muitas vezes, irmãos, algumas coisas parecem dar errado na nossa vida e a gente pensa prontamente: o que estou fazendo de errado? Aonde está o meu erro?
mas nem sempre. Às vezes é Deus trabalhando no nosso coração para moldá-lo, para forjar o nosso coração. E algumas vezes as coisas estão dando certo, mas o nosso coração está se corrompendo. Nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus e ser obedientes a ela. Porque quando nós obedecemos, aí sim, as coisas terão sucesso, não sob a ótica humana, mas debaixo da ótica divina, a ótica de Deus. E é muito mais importante que nós tenhamos o nosso coração moldado por Deus, trabalhado por Deus, do que simplesmente que nós tenhamos sucesso financeiro, sucesso em nossa carreira, sucesso em qualquer lugar. Se nós não tivermos um coração ensinável, um coração tratável por Deus, se não deixarmos ser moldados por Deus, disso de nada adianta. Filipe não estava numa situação tão confortável, estava sob perseguição, mas agora estava um pouco melhor, as pessoas atentando a ele. O anjo vem e fala, e Filipe prontamente sai. E aí Filipe começa a andar e ele vai até aquele deserto, aquele local deserto, e encontra um etíope, um eunuco que era um oficial da rainha Candace. Candace era o título que eles davam à rainha da Etiópia, não era exatamente o nome dela. E aí ele vê aquele homem num carro, o anjo do Senhor, o Espírito vem e fala, olha, corre atrás desse carro. Daí ele começa a correr, vai correndo atrás do carro e perguntando para aquele homem, e aí, tudo bem? Estou ouvindo aí, você está lendo um trecho aí de Isaías, está entendendo aí o que está escrito? Aquele homem, como que eu vou entender? Ninguém me explica. Sobe aqui, entra aqui no carro. Daí ele entrou no carro e eles foram conversando. E aí ele começa a ler o texto. Olha, eu estou lendo um texto aqui de Isaías que diz, ele foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque desta terra a tua vida é tirada. E aí Filipe olha para aquele homem e ele fala, olha, esse texto que você está falando eu tenho muito a dizer sobre ele. Me explique então, é do próprio profeta que ele está falando ou é de outra pessoa? E é interessante como Deus é soberano sobre todas as situações, porque um livro desse era muito caro na época. Não é como uma Bíblia hoje que a gente encontra a 30, 40 reais até. Não. Esse rolo era um rolo muito escasso naquele tempo. E ele estava lendo um texto muito propício para a pregação do Evangelho. Fácil, era só chegar, colocou a bola na frente de Filipe, falou, chuta pro gol. Mais ou menos isso que ele fez. E aí Filipe fala, olha, eu vou explicar para você o que está acontecendo. Tudo aconteceu quando Deus criou o universo. Todas as coisas eram muito boas, muito perfeitas. Só que de repente o homem veio e pecou. O homem veio e pecou. E aí foi necessário que Deus fizesse uma nova ponte entre ele e o homem. O homem não era capaz de fazer isso, ele fez uma ponte. Para isso ele mandou Jesus que viesse e morresse pelos nossos pecados. Ele levou sobre si o nosso castigo, a dor que era para ser nossa foi levada sobre Jesus. Mas ele ressuscitou e hoje ele está vivo, como a gente cantou. Ele está vivo, ele ressuscitou e o nosso pecado foi levado sobre a cruz. E Filipe contou um pouco da história de Jesus e aquele homem se entregou. Essa história de Jesus é uma história viva ainda hoje, irmãos. Nós somos colocados frente a esta situação. O pecado mudou toda a nossa situação. O pecado abriu um abismo entre nós e Deus. E esse abismo só pode ser resolvido pela cruz. Pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado em nosso favor. Nós devemos entender isso, e não somente entender, mas crer no que o Senhor fez.
Filipe não só obedeceu, mas ele confiou no Senhor e seguiu o seu caminho, porque ele sabia que lá tinha um propósito. Ele chegou lá e ele teve a percepção de escutar o que estava acontecendo e usar a partir daquilo para pregar a palavra de Deus. Filipe falou àquele homem e ele se converteu. Tanto que ele chega um pouco mais para frente e ele fala: olha, aqui tem água. O que é que me impede de ser batizado? Filipe falou: nada. Você só precisa crer. Você crê? E aí ele responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Somente isso é suficiente. Nós buscamos uma vida de santidade perante Deus, buscamos conhecer a palavra dele para entender e ser obedientes, mas o que faz com que sejamos aceitos perante Deus é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele levou os nossos pecados sobre si. Sem isso, nada adianta. Nada adianta. O abismo continuará existindo. Só Cristo é capaz de acabar com esse abismo. Filipe estava cumprindo Atos 1:8, de chegar até os confins da terra. E ele chegou ali falando àquele etíope. Etiópia era considerado por muitos os confins da terra. E ele chegou até os confins da terra porque Deus é soberano. E Deus cumpriu o seu propósito levando Filipe até esse local. E ali houve a transformação de um homem. A gente não sabe a história depois. O que aconteceu com esse homem? A gente sabe que no início do 1º século, o norte do Egito, o norte da África, tinha sido evangelizado já. A tradição atribui isso a João Marcos, e provavelmente ele foi um dos maiores responsáveis por isso. Mas talvez esse etíope também tenha sido um grande responsável pela evangelização no norte da África. Como é maravilhoso a gente ver Deus trabalhando através de Filipe na vida de um homem. Mas ainda assim, se nada disso aconteceu, se ele não pregou o evangelho lá na África, se não houve mais outras transformações, o que eu duvido muito, pelo menos aquele coração foi alcançado por Deus, porque Deus foi atrás daquele homem. Ele não deixou. O Senhor não abandona uma pessoa sequer. Quem Ele quer alcançar, Ele envia pessoas e cria situações para que o Evangelho possa ser pregado. Filipe confiou no Senhor, obedeceu ao Senhor e foi lá até aquele homem. E ele foi só para isso. Porque o texto depois fala que Filipe, quando eles saíram da água, o eunuco saiu andando, seguindo seu caminho, e Filipe desapareceu da frente dele. Ele sumiu. E aí, a gente vê que até agora tudo estava acontecendo de forma ordinária. O anjo fala extraordinariamente com Filipe, a gente não sabe como aconteceu, mas ele falou. Mas o resto tudo é Filipe se deslocando de um local sob a determinação de Deus e indo até outro local, mas tudo ordinário. Ele começa a correr atrás do carro, os carros não eram tão velozes, então era possível, tudo normal. Mas de repente acontece algo extraordinário. Filipe some da frente daquele rapaz e aparece em Cesareia e continua pregando o Evangelho. Filipe continua anunciando o Evangelho. Mas é interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente tem alguns textos que mostram algo muito parecido. Elias com Eliseu, quando eles estão no final da vida de Elias, Elias pergunta: o que você quer, Eliseu, para a sua vida? O que você quer que eu te faça? Ele falou: eu só quero porção dobrada do seu espírito. E aí quando Elias fala com ele: olha, então esteja comigo a hora que eu for levado para o céu. E aí Elias é levado num redemoinho, passa uma carruagem, gera um redemoinho e ele é levado para o céu. E Eliseu vê aquilo e ele recebe porção dobrada do Espírito de Deus. Depois disso,
acontece algo semelhante com Jesus. Jesus está pregando, falando com seus discípulos. E aí ele fala, olha, sejam minhas testemunhas em todos os lugares. E aí depois disso, Jesus é assunto ao céu e ele desaparece dos olhos dos seus discípulos. Assim também Filipe desaparece da frente daquele eunuco. E deixa uma missão para ele, de pregar o Evangelho. Irmãos, essa missão é dada a nós, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas ela não acaba por aí, porque o Senhor fala, eis que estarei convosco até os confins dos tempos. Atos fala, vocês vão receber o poder, vocês vão receber o Espírito de Deus na vida de vocês. Vocês vão receber o poder para serem testemunhas. E Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, ele se torna uma testemunha de Deus. Obediente à palavra, obediente à ordem do Senhor, obediente ao que o Senhor manda. Mas ele também deixa uma missão para aquele eunuco de seguir a sua viagem, mas levar o Evangelho. De forma que o eunuco também não estava sozinho, mas o Espírito do Senhor seguiu com ele. Irmãos, todos nós temos a tarefa de levar o Evangelho às outras pessoas. Essa não é uma tarefa somente do pastor Noedi. Essa não é uma tarefa somente dos presbíteros, dos diáconos. Essa é uma tarefa de todo cristão que recebe o Espírito Santo em sua vida. Todo aquele cristão que tem o Espírito Santo na sua vida tem a missão de levar o Evangelho aonde quer que esteja. No seu trabalho, na sua escola, na sua família. Todo cristão, sem exceção, é um portador das boas novas. E irmãos, é maravilhoso a gente saber que além de sermos portadores das boas novas, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todos os momentos, de maneira que estamos com o poder do Espírito em nossas vidas. E a transformação não é gerada pela nossa palavra, mas é pelo Espírito tocando nos corações. A gente pronuncia as palavras, traz as palavras às pessoas, mas quem transforma é o Espírito. Por isso que nós devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Filipe fez milagres, realizou sinais e prodígios. Tudo isso sim ele fez, mas a maior evidência de que ele era alguém cheio do Espírito Santo é que ele era obediente à voz de Deus e pregava o Evangelho aonde quer que ele estava. Seja quando ele estava distribuindo cesta às viúvas helenistas, seja quando ele estava em Samaria pregando o Evangelho, seja agora com este eunuco e depois em Cesareia. Ele continuou pregando o Evangelho, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, que nós busquemos ser pessoas cheias do Espírito Santo, mas não simplesmente para nós nos gabarmos disso, falarmos, olha, eu tenho o Espírito Santo na nossa vida, mas para que nós possamos proclamar com ousadia, proclamar com efetividade, porque o Espírito Santo vai transformar as pessoas. Que essa seja a nossa missão, e esse é o nosso desafio para hoje e para a nossa vida. Sermos pessoas cheias do Espírito Santo que levam a palavra aonde quer que a gente estiver. Amém? Pessoas obedientes a Deus. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos encha do seu Espírito, que o teu Espírito tome conta da nossa vida de tal forma que ele transborde de nós e alcance as pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Que nós sejamos obedientes à tua palavra a ponto de pregar o Evangelho aonde quer que a gente esteja. E como Paulo disse, a tempo e a fora de tempo, ó Pai. Que nós sejamos ousados em levar o teu Evangelho. Que entendamos que onde quer que a gente esteja, ó Pai, nós somos portadores da tua palavra. Somos enviados por ti como pregadores. Todos, ó Pai, sem exceção. Que o Senhor nos capacite a falar, que
Que o Senhor nos ajude a conhecer a Tua palavra, para que nós possamos falar com amor, mas também com conhecimento. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos servos fiéis a Ti em toda e qualquer situação. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Nos faça servos fiéis, nos transforme em testemunhas Tuas. É isso que nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho amado. Amém.